Bom dia. É com muito prazer que damos as boas-vindas aos presentes nesta sessão comemorativa do dia 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa, presidida por Sua Excelência o Primeiro-Ministro, Dr. António Costa. Convidamos-vos a assistirem ao vídeo do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, centrado no português como língua de afetos, de criação, conhecimento e desenvolvimento. Há uma língua que une milhões de pessoas em todo o mundo, que a visitam ou que a têm como sua. Nos afetos, nos negócios ou na criação e difusão de conhecimento, nas artes, na vida ou na promoção da paz e do desenvolvimento. Uma língua do mundo para o mundo. 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa. Assistiremos agora à intervenção gravada do Sr. Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, Engenheiro António Guterres. Felicito a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, por esta iniciativa de celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Esta data é também um exemplo daquilo que a CPLP tem conseguido atingir no ano em que se celebrará o 25º aniversário da sua criação. Nas Nações Unidas, como noutras organizações internacionais, a língua portuguesa é uma via privilegiada para chegar a vastos estratos populacionais espalhados por todos os continentes. O sucesso do serviço em língua portuguesa da ONU News é disso um bom exemplo. Celebramos este Dia Mundial num contexto de desafios complexos. As línguas têm um papel insubstituível enquanto traço de união entre povos, onde a diversidade e a multiculturalidade ganham raízes. Contudo, a sua maleabilidade presta-se também à propagação de desinformação. O papel da língua portuguesa e de todas as línguas na mobilização e disseminação do conhecimento e da informação credível e verificada será particularmente importante no presente e no futuro. A riqueza de uma língua mede-se pela diversidade e pela inclusão das suas vozes. Permitam-me uma palavra especial para as mulheres e meninas que têm e perpetuam o português como língua materna. Garantir a participação plena, significativa e efetiva das mulheres e dos jovens em todos os processos de decisão será a única forma de assegurar o sucesso do nosso empenho em dar a resposta aos desafios do presente e em reconstruir melhor. Este Dia Mundial é um reconhecimento justo da relevância global da língua portuguesa. Estou seguro de que o seu futuro continuará a ser enriquecido pela diversidade e solidariedade de todas as suas vozes. Muito obrigado. Segue-se a intervenção gravada de Sua Excelência o Presidente da República de Cabo Verde, Dr. Jorge Carlos Fonseca, na qualidade de Presidente em exercício da Conferência de Chefes de Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Neste 5 de maio, que é o Dia Mundial da Língua Portuguesa, em que as atenções se centram neste idioma em que comunicamos, sou levado a pensar como há línguas orientadas e formadas por e a partir de determinadas geografias. Tendo nascido, como é sabido, do galaico-português na Idade Média, logo cedo a nossa língua ficou marcada pela sua progressão rumo ao sul. Estendeu-se e acompanhou o povoamento mais intenso dessa parte ocidental da Península Ibérica e depois ganhou o mar. Há línguas que são forjadas na interioridade e assim se conservam como parte do âmago dos maciços dos continentes e das civilizações que por entre essas veredas nascem. A língua portuguesa é uma língua viajante, andarilha. Dessa pequena interioridade inicial, ela expandiu-se e ganhou horizontes claros e abertos. Fez-se mar, ilhéu e continental tropical. Nomeou cabos e rios, cutelos e achadas, lagos e lagoas, calhetas e tapadas. Ligou povos, culturas e civilizações, cruzou oceanos, numa fala contínua de valores, de sonoridades e de ambição. Com ela construímos cotidianos e paixões, sonhos de liberdade e esperança. Ao seu sabor, fomos chegando a esta comunidade, que tem como primordial a sua cultura e os laços comuns, históricos e fraternais.
a língua portuguesa ganhou matizes na sua prática diária, enrolada e pronunciada por dezenas de milhões de pessoas em todas as profissões e em todas as latitudes. Foi assim ao longo de séculos, nesse caldo de formação, e é também agora, neste mundo digital que nos rodeia. O facto de ser a quinta ou sexta língua mais utilizada na internet permite-nos chegar talvez mais longe do que alguma vez nós sonhamos. Abre-nos a porta para um maior conhecimento e potencia ainda mais as possibilidades de crescimento económico, aumento do espaço político e afirmação cultural. A diversidade de povos e culturas que utilizam este idioma funciona como um grande poder atrativo para estudantes e empresários, entre outros, de várias partes do mundo. Ela é o maior garante da perenidade das nossas culturas, aquelas que se manifestam e se exprimem em português. E a criação de um Dia Internacional da Língua Portuguesa deve servir para a sua promoção, divulgação e ensino em redes de escolas, universidades e leitorados espalhados pelo mundo inteiro. A música e, sobremaneira, a literatura são a forma por excelência da sua disseminação a nível mundial, desde os seus falantes naturais como para aqueles que a querem aprender. Mas também noutras artes e na ciência, na investigação e na criação do conhecimento. Estou convencido de que esta língua feita e enriquecida em tons do Sul, de sabores do Sul, paisagens do Sul da Europa ao sul do planeta, está reservado um futuro muito promissor, uma via de sucesso na sua riqueza e diversidade, nas várias línguas portuguesas e sotaques que existem nela. Ela é o maior legado que podemos deixar às gerações vindouras e só ela saberá encontrar a melhor forma para a sua renovação e expansão. Terá agora lugar a intervenção gravada de Sua Excelência o Presidente da República, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Por que motivo sentimos um orgulho e um gosto tão especial quando falamos ou quando escrevemos sobre a língua portuguesa? Os motivos são muitos e variados. Partilhamos a nossa língua com mais de 260 milhões de falantes, cidadãos dos vários países em que o português é a língua oficial e a língua materna, usada todos os dias para escrever, falar, trabalhar, expressar dúvidas, emoções e anseios. O português é, sem dúvida, um forte elo de ligação entre povos e entre países da CPLP. Por ser uma língua global, uma língua de vários continentes, com múltiplos sotaques e variantes, todos de igual valor. O português é uma língua rica e generosa, que ao longo dos séculos se ofereceu aos criadores, poetas, romancistas, ensaístas, dramaturgos, e que hoje nos dá o privilégio de desfrutar de uma riquíssima literatura em português, obra de tantos e tantas autores angolanas, brasileiras, cabo-verdianas, quenienses, goesas, macaenses, moçambicanas, são tomenses, timorenses, portuguesas. Partilhamos uma língua de descoberta, uma língua de futuro, presente em todas as atividades. Da economia à política, da arte à ciência, uma língua de ensino e de aprendizagem, de convívio em família, entre amigos de todas as idades, em todas as circunstâncias. Sabemos que cada um de nós pensa em português,
sente em português, se encanta, se irrita, se comove em português. O português é uma língua propícia à expressão da solidariedade, da amizade, do amor desde sempre, da troca de ideias, do debate. É uma língua de acolhimento em que damos as boas-vindas a quem nos visita ou procura o nosso país para viver ou trabalhar. Uma língua de tempos bons e de tempos maus, que em tempos de pandemia me permite enviar-vos palavras de confiança na ciência, palavras de ânimo e de coragem, acompanhadas por um fraterno e afetuoso abraço em português. Tomará a palavra o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Professor Dr. Augusto Santos Silva. Sr. Primeiro-Ministro, caras e caros colegas de Governo, Sr. Secretário Executivo da CPLP, escritor Papetala, que nos honra com a sua presença, senhores embaixadores e representantes dos países de língua portuguesa, minhas senhoras e meus senhores. O Dia Mundial da Língua Portuguesa é certamente um dia de celebração da nossa língua, mas é também e sobretudo um dia de consciencialização, da nossa consciencialização sobre o valor da nossa língua comum, da nossa consciencialização do facto de esta língua ser património comum, pertença de todos aqueles que nela falam e nela escrevem, e também consciencialização sobre a responsabilidade de nós todos em promovê-la, em afirmá-la e em cuidar dela. E por isso eu gostava de agradecer todos aqueles que assumem essas responsabilidades e, em particular, que colaboraram e colaboram connosco na realização de múltiplas iniciativas que assinalam neste dia e por estes dias o valor e a projeção global da língua portuguesa. Desde logo as autoridades, o Sr. Presidente em exercício da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o Presidente da República de Cabo Verde, o Presidente da República Portuguesa, o Sr. Primeiro-Ministro, que também nos honra com a sua presença, o Sr. Secretário Executivo da CPLP, todos os senhores embaixadores e, com especial ênfase, se me permitem, o Instituto Camões, que, juntamente com a CPLP e nela o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, organizam o essencial destas atividades que assinalam o Dia Mundial. Mas gostava, em particular, também de agradecer o empenho de todas as embaixadas dos países de língua portuguesa, que em dezenas de países têm colaborado com as embaixadas portuguesas na realização de um conjunto de iniciativas que excedem em muito a 150 de iniciativas em mais de 50 países do mundo. Estou a atualizar os dados à hora de hoje, ao dia de hoje. E fazendo, portanto, destas comemorações de todos aqueles que são donos, proprietários da língua portuguesa e criadores da língua portuguesa. Agradeço também a colaboração dos diferentes ministérios que se associam nestas comemorações em Portugal, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E agradeço também o empenho de todos quantos empresas, algumas aqui presentes, universidades, escolas, organizações da sociedade civil, colaboram também nesta celebração. A forma como está organizada a sessão de hoje, nas suas diferentes componentes, procura demonstrar as diferentes dimensões em que é necessário cuidar da nossa língua e os diferentes atores que devem assumir a responsabilidade de cuidar da nossa língua. Nós precisamos de cuidar da nossa língua em 4 dimensões fundamentais: cuidando das literaturas de língua portuguesa, cuidando do estudo da língua portuguesa e da codificação das suas diferentes variedades, cuidando do ensino da língua portuguesa e cuidando das artes e das formas de criação cultural que se exprimem na língua portuguesa ou que criam a partir da língua portuguesa.
E a forma como está organizada a sessão de hoje destina-se a demonstrar a indispensabilidade de todas estas áreas nas quais cuidamos da nossa língua. Desde logo, cuidando das literaturas. Nós teremos aqui, imediatamente a seguir, a entrega do prémio DST Angola ao escritor Pepe Tela, um prémio que resulta da parceria entre uma empresa portuguesa, a DST, que é a empresa promotora da língua portuguesa, e o Instituto Camões, e agradeço muito esta contribuição da empresa para a causa da promoção da língua portuguesa. Mas, portanto, cuidamos das literaturas, cuidando de homenagear e premiar aqueles que se distinguem pela excelência com que tratam a nossa língua. Mas também cuidamos das nossas literaturas, apresentando hoje uma antologia de autores de língua portuguesa, representando todos os países em que a língua portuguesa se exprime e se fala, e autores que escrevem sobre a própria língua. Fizemos um desafio. O desafio foi pedir a 8 escritores consagrados em língua portuguesa que escrevessem um texto sobre a língua e escolhessem eles, cada um deles, um autor emergente, um novo autor do seu país, que escrevesse também um texto sobre a língua portuguesa. O resultado será apresentado hoje. É uma antologia de 16 textos sobre a língua portuguesa, escritos por autores de língua portuguesa. E, portanto, tenho o prazer de agradecer novamente a Pepe Tela, a Milton Atum, a Germano Almeida, a Odete Semedo, a Mia Couto, a Lídia Jorge, a Conceição de Deus Lima e a Vicente Paulino o terem aceite este desafio de escreverem um texto e de escolherem eles próprios um novo autor que também escrevesse um texto sobre a nossa língua. Apresentaremos também a edição deste ano da linha de apoio à tradução e edição de obras de literatura portuguesa no estrangeiro, coordenada e organizada pelo Ministério da Cultura e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Na sua primeira edição, ano passado, este programa apoiou 152 projetos editoriais de 110 editoras em 44 países. E esta difusão internacional das literaturas de língua portuguesa é também uma bela forma de promover a nossa língua e a criação que nela se faz. No programa deste ano estão apresentadas 150 candidaturas em 38 línguas diferentes, representando 128 autoras. E também pedimos a 3 escritores, Ondjaki, de Angola, Odete Semedo, da Guiné-Bissau, e Afonso Cruz, de Portugal, que nos ajudassem a pensarmos em conjunto o futuro da língua e das literaturas de língua portuguesa. Portanto, há uma componente desta sessão que se destina a demonstrar o cuidado pela língua através do cuidado pelas literaturas que se exprimem na nossa língua. Há depois uma segunda componente, uma segunda grande área em que é preciso cuidar da nossa língua, que é cuidar do estudo, da investigação sobre a língua, da investigação linguística e de outras disciplinas, que é muito importante para nós conhecermos bem a nossa língua e também irmos apoiando a codificação das diferentes variedades em que essa língua se exprime. Neste plano, gostaria de salientar a apresentação nesta sessão, no decurso desta sessão, de um grande projeto de investigação e estudo sobre a língua portuguesa. É o projeto do primeiro dicionário do português de Moçambique, dirigido pela professora Inês Machungo, da Universidade Eduardo Mondlane de Maputo, e envolvendo uma equipa pluridisciplinar e plurinacional. É um projeto a todos os títulos emblemático. Em primeiro lugar, porque será a primeira vez que fora do Brasil e de Portugal haverá dicionários de língua portuguesa. Até agora, dicionários de língua portuguesa só existem publicados em Portugal ou no Brasil. Com o projeto do Dicionário de Português de Moçambique, nós teremos o primeiro de muitos que hão de vir dicionários de língua portuguesa publicados em África e atentos às variedades africanas da língua portuguesa. Depois, porque é a sequência de um trabalho.
Nós, em 2014, tivemos a publicação do vocabulário ortográfico do português moçambicano. Agora damos um passo em frente e passamos à sua dicionarização. E depois, porque é um projeto de 3 anos, 2021, 22 e 23, que conta com o apoio e a participação do nosso Instituto Comum, do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, e com o financiamento do Instituto Camões. Terceira grande área, cuidar da língua portuguesa, cuidando do seu ensino. Nós, ano passado, aproveitando também as oportunidades criadas pela situação pandémica, fizemos um desafio a universidades portuguesas, que se juntassem os seus esforços para fazerem em conjunto o que seria o primeiro curso de verão, nesse caso em linha, na net, em língua portuguesa, organizada pelas universidades portuguesas. 5 universidades corresponderam a esse desafio do Instituto de Camões, as universidades de Aveiro, de Coimbra, do Minho, da Nova Mova de Lisboa e do Porto, e este ano temos o prazer de se juntar também a este quinteto a Universidade de Lisboa, assim fazendo um sexteto. E teremos, portanto, aqui a apresentação da 2ª edição do curso de verão organizado pelas universidades portuguesas, porque nós precisamos das universidades portuguesas e do trabalho conjunto das universidades portuguesas com o Instituto Camões para cuidar do ensino da língua portuguesa. Mas também cuidamos do ensino da língua portuguesa, cuidando de incentivar a aprendizagem do português e o uso do português. E por isso também teremos nesta sessão a apresentação dos resultados do concurso 2020, do concurso sobre o Dia Mundial da Língua Portuguesa, organizado pelo Instituto Camões, a Porto Editora, que é outra empresa promotora da língua, cuja colaboração muito agradecemos, e o Plano Nacional de Leitura. Serão apresentados os resultados do concurso 2020, que se dirigiam a 2 públicos complementares, um público infanto-juvenil e um público juvenil-adulto, e também será lançado o concurso deste ano. Finalmente, cuidar da língua não é só cuidar das literaturas, não é só cuidar do estudo da língua, não é só cuidar do ensino da língua, é também cuidar das artes que se exprimem na nossa língua ou a partir da nossa língua. E, portanto, nesta sessão nós teremos a oportunidade de ver um espetáculo de dança inspirado na poesia de Sofia de Mello Brenner Anderson, um concerto luso-brasileiro e várias curtas-metragens de animação de países de língua portuguesa e em língua portuguesa. Portanto, trata-se de hoje de afirmar o valor da nossa língua, afirmar as responsabilidades que nós temos face à nossa língua, mas sendo muito claros nas áreas em que é preciso cuidar da nossa língua. Cuidar da nossa língua é uma tarefa de todos para que a nossa língua seja cada vez mais forte como ela é. Uma língua de todos, que pertence a todos, sem nenhuma hierarquia nem nenhuma precedência, uma língua que é hoje um ativo e um bem da humanidade como tal, uma língua pluricêntrica, uma língua que cada um de nós fala e recria à sua maneira, uma língua arco-íris em que todas as cores cabem. Muito obrigado. Usará da palavra o secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, embaixador Francisco Ribeiro Teles. Bom dia a todos. Queria saudar aqui a presença do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, do Sr. Ministro da Educação, dos caros colegas, embaixadoras e embaixadores, uma menção especial ao escritor angolano Pepe Tela. Também queria mencionar aqui a presença do Sr. Presidente do Instituto Camões e dizer-lhes que é para mim uma enorme satisfação estar presente hoje aqui no dia em que comemoramos a língua portuguesa. E também aqui no Centro Cultural de Belém, porque foi neste magnífico espaço que há cerca de 25 anos atrás, em julho de 96, nascia a CPLP. A CPLP nasceu aqui no Centro Cultural de Belém.
E é uma organização jovem, falava de 25 anos atrás, sobretudo se compararmos com as organizações congêneres. A Commonwealth vai fazer, dentro de poucos anos, um século de existência. A própria francofonia já tem mais de 50 anos, de forma que a CPLP é uma organização bastante jovem e que fez, de facto, da língua portuguesa a sua matriz identitária. Por isso, nos seus estatutos, na sua Constituição, o seu primeiro pilar, o seu principal elemento é a promoção e a difusão da língua portuguesa, que eu penso que nos últimos anos percorreu caminhos ainda há pouco inimagináveis. Já se falou aqui, 260 milhões de falantes, quinta língua à escala global, terceira língua europeia mais falada no mundo, a primeira no hemisfério sul, língua de trabalho de diversas organizações internacionais, como a União Africana, o Mercosul e a União Europeia. E com a perspectiva de, no final do século, se atingir 500 milhões de falantes, sobretudo tendo em conta as projeções demográficas para a África. Eu penso que dois fatores contribuíram decisivamente para esta expansão e difusão do português. Por um lado, a dimensão geográfica e demográfica do Brasil, conservando uma unidade linguística invulgar. E, por outro, as independências, há quase meio século atrás, dos países africanos, dos Estados-membros fundadores da CPLP, que assumiram a língua portuguesa como língua nacional e que língua é essa que contribui todos os dias para a coesão social dos respectivos países. Eu próprio também tenho, constatamos na CPLP, um interesse crescente pela língua portuguesa que vem dos mais diferentes quadrantes. E isto é aferido pelo número de países ou de organizações que se querem juntar às atividades da CPLP. Eu, só apenas dando uns números, em 2014 a CPLP tinha 3 países observadores. Muito provavelmente, na próxima Cimeira de Luanda, que terá lugar no próximo dia 17 de julho, quando fizermos 25 anos, poderá chegar a uma trintena e mais outra organização internacional. E são países que vêm dos 4 continentes. Eu vou apenas mencionar alguns. Se falarmos na América do Norte, são os Estados Unidos e o Canadá. Se falarmos da África, é a Costa do Marfim. Se falarmos da Ásia, é a Índia. E se falarmos da Europa, é a Espanha. Por isso, devemos olhar para tudo isto com orgulho, com esperança e também com enorme sentido de responsabilidade para o futuro da língua portuguesa, que é, acima de tudo, um património comum de todos os que a usam e que a foram alimentando e valorizando, apropriando-se dela, recriando-a e vivendo-a hoje como um elemento central da sua própria identidade. Muito obrigado. Proceder-se-á, agora, à entrega do Prémio de Literatura DST Angola Camões. Em janeiro de 2019, o grupo DST, em parceria com o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, lançou o Prémio de Literatura DST Angola Camões, que se destina a galardoar uma obra em português, de autor angolano, nascida em Angola. O escritor e sociólogo Pepe Tela é o vencedor da edição de 2021 deste prémio, com a obra Sua Excelência de Corpo Presente, que foi selecionada pelo júri presidido por Irene Guerra Marques, linguista e docente na Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto, e constituído pelo jornalista e escritor Carlos Ferreira, Cassé, e por Manuel Moanza, professor auxiliar no Departamento de Língua Portuguesa no Instituto Superior de Ciências da Educação. Convidamos, assim, a subirem ao palco Sua Excelência o Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, o presidente do grupo DST, engenheiro José Teixeira, e o vencedor do prémio, Pepe Tela.
tomará a palavra o vencedor do Prémio de Literatura DST Angola Camões, Pepe Tela. Pepe Tela nasceu em Angola em 1941 e frequentou o ensino superior em Lisboa, acabando por licenciar-se em Sociologia, em Argel, durante o exílio. Iniciou a sua atividade literária e política na Casa dos Estudantes do Império. Como membro do MPLA, participou ativamente na governação de Angola após o 25 de Abril. A partir de 1984, foi professor na Universidade de Agostinho Neto, em Luanda, e tem sido dirigente de associações culturais, com destaque para a União de Escritores Angolanos e a Associação Cultural Recreativa Chá de Cachinde. Bem, Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, perdão, nós dizemos das Relações Exteriores, senhores membros do Governo, do Instituto Camões e representantes da CPLP, eu queria destacar também o Senhor Engenheiro José Teixeira, Presidente da ST. Agradeço, em primeiro lugar, a honra da vossa presença e também o prémio literário que a DST instituiu para Angola, mas que, por feliz coincidência, acontece ser entregue em Lisboa e nesta data importante para a língua portuguesa. Agradeço também aos membros do júri por terem escolhido o meu livro. O setor da cultura tem sofrido, desde o princípio do ano passado, circunstâncias muito adversas e é provável que haja repercussões difíceis de ultrapassar nos tempos mais próximos. Refiro-me a todos os países do mundo, sem exceções. Aliás, devemos habituar-nos a esta generalização do pensamento ao evocar os problemas e desígnios da humanidade. Deixa de haver particularismos, bolsas de refúgio, desequilíbrios criativos. Tudo está ligado. E os egoísmos nacionais ou regionais acabam por se repercutir no global, arremessados com força acrescida ao ponto de origem. Talvez ainda seja cedo para o cidadão comum se aperceber que o mundo mudou. No entanto, as mentalidades também serão forçadas a seguir a corrente, superando certos negacionismos e reducionismos míopes. O que vários artistas já pintaram, escreveram ou compuseram antes, e por isso o seu gênio foi considerado próprio de excêntricos ou lunáticos, hoje começa a aparecer como o inevitável mundo novo, em que nada do que era seguro ontem o é a partir de agora. Gostaria, para terminar, de salientar um aspecto. É raro haver prémios literários, ou dito de forma mais vasta, prémios culturais, que sejam criados e mantidos por empresas particulares. Os que existem, pelo menos em Angola, têm a sua origem em instituições do Estado ou por iniciativa de outro tipo de organizações. Razão para felicitar a DST, fazendo votos que o seu gesto tenha seguidores em outras empresas, até hoje mais interessadas em patrocinar eventos de outra índole. Muito obrigado a todos. Usará da palavra Sua Excelência o Primeiro-Ministro, Dr. António Costa.
excelente oportunidade para respirar um pouco. Senhor Ministro de Estado e de Negócios Estrangeiros, Senhor Secretário Executivo da CPLP, caro Pepe Tela, Senhor Engenheiro José Teixeira, Senhoras e Senhores Embaixadores, colegas de Governo, demais presentes. Uma língua une todos os que a falam e escrevem e garante a continuidade do conhecimento da cultura e da literatura entre gerações. A língua une e nunca separa. E por isso, Amin Maalouf teve a oportunidade já de sublinhar que a língua é mesmo o único elemento identitário que podemos partilhar com os outros que a queiram aprender e com ela connosco também comunicar. No caso da língua portuguesa, essa união não se faz apenas entre gerações passadas e futuras, de um mesmo país, mas entre povos e países geograficamente dispersos pelo mundo. A língua é o rosto com que se apresentam, sendo em português, que cada um dos povos lusófonos pensa as suas raízes, interpreta a sua história, expressa a sua cultura e define o seu futuro. É natural, por isso, que Mia Couto tenha acrescentado à conhecida frase de Fernando Pessoa, de que a minha pátria é a língua portuguesa, o ter dito: a minha pátria é a minha língua portuguesa. Porque a língua portuguesa é hoje uma comunidade sem qualquer contiguidade territorial. A única grande língua mundial em que todos os países que a falam estão separados e, por vezes, até muito distantes, geograficamente. Partilhada e enriquecida por países costeiros ligados pelo mar e pelas suas diásporas, aproximando realidades distintas e experiências plurais, a presença da língua portuguesa em vários continentes confere-lhe naturalmente uma dimensão global. Da língua portuguesa vê-se o mundo e essa é a sua principal força. E por isso, a língua portuguesa é de todos e cada um de nós e verdadeiramente é a língua de cada uma das pátrias que compõem o conjunto da CPLP. Com efeito, a relevância global do português oferece um contributo essencial para a afirmação dos países de língua portuguesa no contexto regional em que se inserem. Há países de língua portuguesa presentes na União Europeia, na Conferência Ibero-Americana, no Mercosul, na União Africana, na Comunidade Económica dos Estados da África Central, na Comunidade dos Estados da África Ocidental e na Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, e em breve haverá também presença na ASEAN, com a esperada adesão de Timor-Leste a essa organização. É essa uma das enormes vantagens competitivas do português. O facto de tirar partido das diferentes dinâmicas demográficas, sociais e geopolíticas em que está presente, fortalecendo-se no contacto com outras línguas e culturas. Hoje já somos 260 milhões de falantes, que representam quase 5% do PIB global. A língua portuguesa tem um enorme potencial económico, social e cultural, ganhando uma crescente dinâmica demográfica ao longo deste século. Combina a maior economia da América do Sul com países em crescimento acelerado em África. O português é hoje a quarta língua a nível mundial e a terceira língua mais falada e a língua mais falada no Hemisfério Sul. É o idioma oficial ou de trabalho em 32 organizações internacionais e a sua adoção como língua oficial das Nações Unidas permanece um desígnio comum dos Estados-membros da CPLP. Este é o segundo ano consecutivo que celebramos a consagração pela Unesco do dia 5 de maio como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. A Unesco reconheceu assim a importância acrescida da nossa língua no contexto internacional do século XXI.
E não menos importante é a relevância do português como grande língua de cultura, na música, o cinema, as produções televisivas, a literatura, os dos países de expressão portuguesa, contribuem para a projeção global da nossa língua e para a sua presença em todos os continentes. É com especial destaque que o celebramos no mesmo ano em que a CPLP celebra 25 anos da sua existência e em que marcará particularmente essa celebração com a aprovação, espero, do tão ambicionado Tratado de Mobilidade entre os cidadãos dos países de língua portuguesa. Esta não pode ser só uma comunidade de países. Uma comunidade que se une pela língua é necessariamente uma comunidade daqueles que a falam, uma comunidade de povos. E uma comunidade de povos não é uma comunidade que se pode estar separada pelas fronteiras que existem. A comunidade de povos é uma comunidade que se encontra não só à distância na leitura, na audição da música, do filme, de qualquer forma de expressão artística, mas que se encontra também passando a fronteira, entrando e sendo acolhido nos diferentes Estados que fazem parte da CPLP. Uma língua que não é de ninguém, sendo de todos. A língua de Camões e de Pessoa é a língua de Jorge Amado, é a língua de Miyakoto, de Germano de Almeida e de Pepe Tela, que este ano foi precisamente o premiado por este prémio DST Angola. Não posso deixar aqui de agradecer à DST a existência deste prémio, bem como os diversos apoios que tem conferido à língua portuguesa e, em particular, ao Camões, como seja o apoio que dá ao Instituto Cultural Português em Luanda. Este Prémio Literário DST em Angola, uma iniciativa em parceria com o Instituto Camões, reconhece a obra de um escritor excepcional e um dos mais importantes autores da língua portuguesa contemporânea. Esta é uma boa ocasião para, no Dia Mundial da Língua Portuguesa, prestarmos homenagem aos escritores, a todos os escritores, que com a originalidade e qualidade das suas obras dão um contributo decisivo para a divulgação, enriquecimento e renovação da língua portuguesa. Só não se renovam as línguas mortas. As línguas vivas, essas sim, estão em permanente renovação. E o português é uma língua viva, e por isso se renova e por isso se diversifica nas suas variedades. Distinguindo já em 1997 com o Prémio Camões, Pepe Tela é autor de uma vasta e inovadora obra que começou a escrever ainda durante as lutas de libertação de Angola, nas quais participou ativamente. Foi, aliás, na frente de combate, na guerrilha, que Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos foi rebatizado com o nome de guerra com que continua a assinar os seus livros, Pepe Tela. E faz bem, porque a guerra mudou de armas, mas a guerra prossegue pela liberdade, pela afirmação da independência e por aquilo que é a construção da unidade de Angola. Narrador da Angola do passado e do presente, a sua produção literária reveste-se de grande importância pelo seu testemunho das transformações que o país viveu nas últimas décadas. Se os seus livros dão voz às aspirações, símbolos, valores e contradições que acompanharam o complexo processo de construção do Estado de Angola após a independência, Pepe Tela, escrevendo em português, viu na língua um instrumento necessário para recuperar a unidade de um povo. Termino citando precisamente um excerto do seu romance Mayombe, publicado originalmente em 1980, e em que o narrador se interroga, explicando verdadeiramente a razão pela qual o português não é já a língua dos colonos que foi, mas é também a língua da unidade nacional que é. E cito: qual é a minha língua? Eu que não dizia uma frase sem empregar palavras de línguas diferentes. E agora
que utilize para falar com os camaradas para deles ser compreendido: o português. Esta continua a ser a melhor mensagem que podemos ter para o futuro da nossa língua. É porque a nossa língua é a pátria de cada uma das nossas pátrias, mas é, sobretudo, o mar comum onde todos nos encontramos e celebramos esse bem comum que é a língua, as línguas que todos partilhamos. Muito obrigado. Faremos agora uma breve pausa para preparar a segunda parte do programa. Agradecemos que, por favor, permaneçam na sala. Convidamos agora os presentes a assistirem a um vídeo da Unesco chamando a atenção para o português como língua mundial e ampliando o reconhecimento do dia 5 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa. Este vídeo foi construído com base nas missões da Unesco, Educação, Ciência e Cultura, e celebra uma língua que junta pessoas em todos os continentes. Sem encontros, o que aproxima tantos povos? Sem ligações, o que junta o norte ao sul? Sem proximidade, o que partilham 9 países e centenas de comunidades pelo mundo? Sem abraços, o que liga 260 milhões de falantes? Liga-nos a educação e a cultura. Liga-nos a ciência e o desenvolvimento. Liga-nos a palavra, escrita, falada, cantada. Liga-nos o desejo de estarmos juntos. Liga-nos o que temos em comum. Liga-nos uma língua. Uma língua plural da riqueza e da diversidade. Uma língua inclusiva do diálogo e da cooperação. O que falamos é o que nos liga. E o que nos liga é a língua portuguesa. Dia Mundial da Língua Portuguesa. Uma língua tanto para unir. O Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, preparou uma programação digital composta por concertos, espetáculos de dança, concursos literários e sessões de cinema, entre outros. Convidamos os presentes a assistirem agora à intervenção Tudo Quanto Vi, um poema coreográfico para Sofia, pela companhia Dança em Diálogos, na qual os poemas de Sofia de Melbreiner Anderson dão um mote e surgem como um convite à dança.
Fernando Pessoa dizia: aconteceu-me um poema. A minha maneira de escrever fundamental é muito próxima deste acontecer. O poema aparece feito, emerge, dado, ou como se fosse dado, como um ditado que escuto e noto. É possível que esta maneira esteja em parte ligada ao facto de, na minha infância, muito antes de eu saber ler, ter ensinado a decorar poemas. Encontrei a poesia antes de saber que havia literatura. Pensava que os poemas não eram escritos por ninguém, que existiam em si mesmos, por si mesmos, que eram como que um elemento do natural, que estavam suspensos, imanentes, e que bastaria estar muito quieta, calada e atenta para os ouvir. Desse encontro inicial, ficou em mim a noção de que fazer versos é estar atento e de que o poeta é um escutador. Como, onde e por quem é feito esse poema que acontece, que aparece como já feito? É esse como, onde e quem os antigos chamavam musa. É possível dar-lhe outros nomes e alguns lhe chamarão o subconsciente. Um subconsciente acumulado, enrolado sobre si próprio, como um filme que de repente, movido por qualquer estímulo, se projeta na consciência como num ecrã. Por mim, é-me difícil nomear aquilo que não distingo bem. É-me difícil, talvez impossível, distinguir se o poema é feito por mim, em zonas sonâmbulas de mim, ou se é feito em mim, por aquilo que em mim se inscreve. Mas sei que o nascer do poema só é possível a partir daquela forma de ser, estar e viver que me torna sensível, como a película de um filme, ao ser e ao aparecer das coisas. E a partir de uma obstinada paixão por esse ser e esse aparecer. Aqui me sentei quieta, com as mãos sobre os joelhos, quieta, muda, secreta, passiva como os espelhos. Musa, ensina-me o canto, imanente e latente. Eu quero ouvir devagar o teu súbito falar, que me foge de repente. Mas, quando vi, aquilo que me apareceu foi um poema.
Inventei a dança para me disfarçar. Ébria de solidão eu quis viver e cobrir gestos a nudez da minha alma, porque eu era semelhante às paisagens, esperando, e ninguém me podia entender. As ordens que levava não cumpri, e assim, contando tudo quanto vi, não sei se tudo errei ou descobri. O mar, metade da minha alma é feita de maresia, pois é pela mesma inquietação e nostalgia que é no vasto clamor da maré cheia, que nunca se me passa satisfeitos o normal. E é porque as tuas ondas desfeitas pela areia mais fortes só se levantam outra vez, e sentes que após cada queda fujo para a vida que é impuro no fogo adormecido. É só porque as tuas ondas, e se vão dizendo aos astros o meu mal,
É porque também tu, revoltado e teatral, fazes soar a tua dor pelas alturas. E se antes de tudo odeia e fujo, que é puro, profano e sujo, é só porque as tuas ondas são puras, meu Pai me satisfaz. E é porque as tuas ondas desfeitas pela areia, mais fortes, se levantam outra vez, que após cada queda caminho para a vida, uma nova ilusão dentro de si. Será o mesmo brilho, a mesma festa. Será o mesmo jardim à minha porta.
Agradecemos a presença de todos e informamos que a programação comemorativa do Dia Mundial da Língua Portuguesa continuará, podendo ser acompanhada através do Facebook do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Muito obrigado.